Oi minha gente, eu tô há um tempo já querendo gravar esse vídeo, mas por algum motivo, sempre que eu vou gravar, acontece alguma coisa e eu não gravo. Bem provavelmente é o Cronos agindo na minha vida, né? O tema do vídeo é Cronos e Kairos e a nossa experiência com esse tempo, né? Como é que tá o nosso tempo interno. Então vamos lá, minha gente. Já há algum tempo eu tô querendo falar sobre esse tema que muitas vezes mexe comigo um local de angústia, de não saber elaborar muito bem o que é que eu tô sentindo. E daí surgiu o tema desse vídeo, né? Cronos e Kairos e a nossa percepção sobre o tempo, né? Como é que esse tempo tem passado pra gente? Como é que a gente organiza, como é que a gente administra o tempo em nossas vidas? E como é que esse tempo se relaciona com as nossas emoções? E a gente vive numa sociedade do desempenho. Então, para eu ter, eu tenho que fazer. E quanto mais eu quero ter, mais eu tenho que fazer. E isso leva ao cansaço, à estafa mental. Isso leva à ansiedade, a medo, a dúvida, a incerteza, a não saber exatamente os próximos passos. E coloca a gente nesse lugar mesmo de estar sempre pensando quais são os próximos passos. De ter que sempre buscar mais coisas, porque parece que nunca tá bom do jeito que tá. Então, falta quanto? Falta quanto tempo? Falta quantos meses? Falta quantos dias? Falta quantos anos? Né? Que horas são? Falta 15 para as 2. Né? Parece que nunca tá completo. E isso coloca na gente, até de forma hereditária, o padrão de falta. Não coloca a gente no local de completude, no local de prazer pela nossa existência. Né? É uma sociedade que visa a performance, é uma sociedade que visa levar a gente ao nosso máximo, e esse máximo às vezes custa muito pra gente, porque viver no Cronos pode ser muito duro. Eu tenho que parar, eu tenho que sair dessa rotina maluca que eu tô caminhando, correndo, nadando, e eu paro e eu não tô indo pra lugar nenhum. Qual é o lugar que eu tô indo? E esse questionamento me fez voltar-se muito pro tema do Kairos. Né? Como é a nossa relação com o Kairos? O Kairos, de origem grego, seria o tempo oportuno, o tempo da inspiração divina, o tempo da origem de todas as coisas, o tempo da máxima de todas as coisas. E como é a nossa relação com isso? Será que a gente consegue perceber os momentos Kairos? Será que a gente consegue pelo menos se colocar nesses momentos e saber apreciar? Porque ao mesmo tempo que a gente vive numa rotina de desempenho, que a gente não consegue se desligar, o Kairos vem para nos lembrar que para viver momentos dele, a gente precisa simplesmente relaxar. E é muito contraditório, muito difícil para muita gente, assim também como é para mim. A gente precisa relaxar, soltar. E nessa sociedade do desempenho, essa é uma coisa muito difícil. Eu confesso que nos últimos anos da minha vida, relaxar e soltar foi uma coisa quase que impossível. E reconhecer isso já é o primeiro passo, sabe? Viver os momentos Kairos é viver no presente. É simples, é do coração. É viver o aqui e agora, sem a necessidade de controlar, sem a necessidade de ter que fazer alguma coisa porque falta ou porque é uma necessidade instantânea. É soltar e entregar. E tem até uma máxima que diz que para viver momentos de Kairos, a gente precisa romper com Cronos. E é verdade, eu não sei de quem é o autor, mas quanto mais a gente rompe com Cronos, ou quanto mais a gente busca conhecimento a respeito do tema, mais a gente consegue integrar esse conhecimento e a partir desse local de conhecimento trilhar uma integração com a nossa rotina,
com o eu interno, com o nosso ritmo natural. E a partir disso, viver momentos de mais tranquilidade, viver momentos de maior conexão com o divino, viver momentos de maior conexão com você mesmo, viver momentos de maior bem-estar, que esse seria o Kairos. Tem um bicho aqui. Enfim, minha gente, há tanto tempo que eu tava querendo falar sobre esse tema. E vocês viram, né? Cachorro latindo é alguma coisa que dá errado, eu gripo. E tudo isso pra gente lembrar que o Cronos, ele é duro, ele é difícil, mas quando a gente integra esse conhecimento, quando a gente para um momento essa rotina louca e a gente busca a conexão interna, a gente consegue se entregar para o Kairos e vivenciar momentos de Kairos tem sido muito bom para mim, sabe? Tem sido momentos de descoberta, de fluxo interno, de ritmo interno, de entender que o nosso ritmo natural não tem nada a ver, minha gente, nada a ver, minha gente, com o fluxo que essa sociedade impõe na gente, de ter que fazer, de ter que correr atrás, e às vezes a gente nem quer isso, mas a gente não para um momento para se questionar. Só vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e quando vê, passou dias, passou horas, passou tudo, entende? Então, viver esses momentos tem me feito me conectar com uma coisa muito maior, me conectar comigo mesma, respeitar o meu tempo, o meu processo e aceitar o fluxo da vida como ele é, respeitando, sobretudo, o processo do tempo, né? E isso muda a nossa percepção. Desde que eu me entreguei a viver dessa forma, a integrar esse conhecimento, mudou bastante a forma como eu percebo e encaro o tempo. Então, quando as coisas chegam muito aceleradas, muito agoniadas para mim, eu paro e não vou, não vai ser assim, sabe? Então, eu escuto a voz interna, escuto a voz do meu coração e ajo a partir disso. Então, foi um conhecimento integrado que favoreceu bastante a percepção que eu tenho do todo. E eu quero saber sobre o processo de vocês. Quero que vocês me contem aí nos comentários como é que tem sido essa jornada, como é que tem sido a percepção de tempo. E a gente vai se falando.